Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Objetivo Itapetininga, tudo bem com vocês? Eu peço a gentileza que vocês verifiquem na apostila de vocês, lá no módulo 11, página 419, nós temos então aí um módulo todo dedicado a fatores limitantes da fotossíntese. Quais fatores nós iremos abordar nesse módulo? Dióxido de carbono, gás carbônico e temperatura, certo? Bom, essa imagem eu já trabalhei com vocês em sala de aula, em outros módulos, em módulos anteriores, e perguntei para vocês, questionei a vocês, quais são os fatores que nós temos aqui nessa imagem que ficam evidentes que podem influenciar numa atividade fotossintética mais acelerada ou mais lenta. Então vamos pensar aqui em fatores que limitam a fotossíntese. Vamos pensar em fatores externos, em fatores ambientais, por exemplo. Bom, nós vemos aqui energia solar, a intensidade dessa radiação pode limitar, não é o objetivo desse módulo. Nós temos água absorvida pelas raízes e transportada pelo xilema, também não é o nosso propósito, também não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é abordar o gás carbônico, que encontrado na atmosfera em torno aí de 0,03% é um fator limitante. O gás carbônico não é um fator tão limitante assim para a fotossíntese em meio aquático. Tá? Na água, a concentração de gás carbônico é muito maior que na atmosfera. Então, o nosso propósito aqui é pensar em plantas que retiram gás carbônico diretamente da atmosfera. E um outro fator que não fica evidente aqui nesse slide, mas está relacionado à intensidade luminosa, especificamente energia térmica, temperatura, certo? Bom, como é que isso aparece, como isso é cobrado em provas vestibulares tradicionais e o Enem? Isso é cobrado através de análise de gráficos. Gráficos como estes aqui, certo? Então vamos analisar esse gráfico aqui comigo, ó. Nesse segmento de reta aqui, nessa parte do gráfico, nessa parte da curva do gráfico, a gente percebe que a atividade fotossintética e concentração de gás carbônico são diretamente proporcionais. Ó, eu aumento a concentração de gás carbônico, eu aumento a atividade fotossintética, certo? Porém, quando nós atingimos este ponto aqui, daqui para cá, essa parte aqui do gráfico, essa parte aqui, esse segmento de reta, perceba que a fotossíntese se estabiliza. Por que ela se estabiliza? Porque a capacidade de absorção de gás carbônico por uma planta ela é limitada por fatores internos da própria planta. Então, o órgão fotossintetizante são as folhas. O número de folhas para a captação de gás carbônico é limitado. Nas folhas, quem capta gás carbônico, quem consegue retirar o gás carbônico da atmosfera, são os estômagos, eles também são limitados. E depois, lembra lá da etapa química, da etapa de escuro, o ciclo de Calvin-Benson, que a gente trabalhou lá nos módulos anteriores? Pois bem, quem fixa o gás carbônico no processo, quimicamente falando, é uma enzima chamada de rubisco. Aqui é a capacidade máxima da rubisco em fixar o gás carbônico. Então, todas as enzimas disponíveis para esta planta que está sendo analisada estão trabalhando. Então, essa concentração aqui é dita uma concentração máxima de gás carbônico que ativa a atividade fotossintética. Então, aqui, neste ponto, a atividade fotossintética se torna constante, ok? Então, nesse segmento de reta, nessa primeira parte do gráfico aqui, é diretamente proporcional. Quando nós atingirmos a limitação das enzimas rubisco, da capacidade das folhas em retirarem gás carbônico da atmosfera, o processo se estabiliza. Você pode continuar aumentando a concentração de gás carbônico, mas a atividade fotossintética, a velocidade, a intensidade da fotossíntese não aumenta. O que nós falamos que ocorreu aqui? Um processo de saturação enzimático. O que é o processo de saturação enzimático? É o período, um ponto específico, onde a gente observa todas as enzimas disponíveis naquela célula, naquele organismo, trabalhando ao mesmo tempo. Certo? Não adianta você aumentar a concentração de gás carbônico, que a rubisco não vai conseguir fixar. Certo? Pois bem, vamos analisar o gráfico de baixo agora? Ó, o gráfico de baixo é a atividade fotossintética em função da temperatura. Porém, esse gráfico trabalha temperatura e luz. Perceba, pouca luz, muita luz. Então, vamos analisar temperatura variando em duas condições, com pouca luz e muita luz. Então, vamos imaginar aqui, então, essa curva do gráfico, com pouca luz. Eu estou aumentando a temperatura.
a atividade fotossintética aumenta. Porém, eu não consigo aumentar a atividade fotossintética conforme eu aumento a temperatura. Então, o que está limitando o processo aqui? É a temperatura? Não. É a intensidade luminosa, pouca luz. Então, aqui eu tenho dois fatores limitantes. Se eu aumento a temperatura e a intensidade fotossintética não aumenta, é devido à luz, a intensidade de luz baixa. Né? Essa intensidade de luz baixa está limitando o processo. Esse gráfico aqui apresenta dois fatores limitantes. É um gráfico um pouco mais elaborado. Vamos pegar agora esta outra linha. Ó, eu estou aumentando a temperatura, aumenta a atividade fotossintética, diretamente proporcional, até atingirmos este ponto específico. Então aqui nós atingimos a temperatura dita ótima. O que é a temperatura ótima? É o ponto onde a atividade fotossintética é máxima. Mas isso só está ocorrendo porque eu estou oferecendo muita luz. A luz aqui não está limitando. Muito pelo contrário, a luz está favorecendo. Então, aumentando a temperatura e oferecendo muita luz, uma intensidade luminosa significativa, nós temos a atividade fotossintética mais intensa. Então, imagine um dia de verão, por exemplo, 2 horas da tarde, uma intensidade luminosa muito grande e temperatura favorecendo o processo. Por que acima da temperatura ótima nós vamos observar que o processo tem redução, a atividade fotossintética reduz? Porque esse excesso de temperatura gera uma desnaturação enzimática. O que é desnaturar uma enzima? É fazer com que ela perca o seu formato. Ela se desmonta. E se ela se desmonta, ou seja, as ligações químicas que mantêm essa proteína, que é a enzima, trabalhando, se desconectam, ela perde sua função. Então, acima da temperatura ótima, se você continuar aumentando a temperatura, oferecendo mais temperatura para o processo de desnaturação enzimática começa a acontecer. As enzimas que trabalham no processo começam a perder formato, começam a ter suas ligações químicas rompidas e o processo tende a ser desativado. Ok? Então, voltando para a relação taxa fotossintética, concentração de gás carbônico, certo? Então, ó, 0,03% de gás carbônico na atmosfera. Então, aqui seria a capacidade máxima aqui de absorção de gás carbônico numa planta em condições ambientais. Mas, ó, se eu continuar aumentando a concentração de gás carbônico no meio disponível, continua aumentando a taxa fotossintética, até atingirmos o ponto de saturação da rubisco, o ponto de saturação enzimática, onde o processo se estabiliza. Se eu continuar aumentando a concentração de gás carbônico, mais para frente, lá nas aulas de abertura e fechamento de estômago, nós vamos observar que esse excesso de gás carbônico tende a limitar o processo. Esse segmento aqui CD, gente, da curva do gráfico, a gente vai verificar como isso aqui funciona, como isso ocorre em aulas futuras. O que me importa é AB e BC. Desde que você entenda que quando eu aumento a concentração de gás carbônico, eu aumento a taxa fotossintética, diretamente proporcional, está ok. É isso aí que eu preciso que você entenda agora. E que, a partir do momento que eu atinjo o processo de saturação enzimática, não adianta aumentar a concentração de gás carbônico no meio, visto o rendimento do processo não aumentar, devido a todas as enzimas que trabalham no processo, especificamente a rubisco que fixa gás carbônico, estarem ocupadas, estarem saturadas, fixando carbono, certo? Então está sobrando gás carbônico e faltando enzima no processo. Então, aquele mesmo gráfico que eu havia mostrado para vocês, né? Atividade fotossintética e temperatura. O mesmo comportamento, tá? Perceba que quando eu excedo a temperatura ótima, ó, ocorre o processo de desnaturação enzimática. Mesmo em luz baixa, né? Então, mesmo com uma luz muito baixa, com baixa intensidade de luz, mas eu excedendo a temperatura, essa temperatura excedida leva ao processo de destruição, de quebra das ligações químicas que trabalham no processo, ok? Bom, meus amores, os exercícios eu irei gravar numa outra videoaula com mais calma, então vocês receberão aí 2 videoaulas referentes a este módulo 11, ok? Muito obrigado. Peço que vocês releiam esse módulo e tentem resolver os exercícios, certo? Tchau, tchau.